Alô, seus terra plana! Hoje nosso assunto do programa é fake news. Vamos falar dessa enxurrada de notícias falsas que tem chegado a nós pela internet e que tem feito um grande estrago nas democracias do mundo todo. Mas antes de começar o programa, eu preciso justificar a ausência do meu amigo João na gravação de hoje. Poderia sugerir a vocês aqui alguma fake news, mas a verdade, gente, é que o João é flamenguista. E com esse acontecimento no fim de semana chamado falta de educação do Gabigol, o João aplicou um Miacher na nossa equipe e está em descubra. Tem um Miacher? Como é isso? É o Miacher, desculpa. Cara, e aí, vai aonde? Tomar o Danone aonde? Eu disse, Miacher. Não é só o Flamengo que está batendo um bolão, gente. Temos uma notícia. Chegamos a 1000 inscritos no YouTube. Um abraço especial aos nossos padrinhos que têm contribuído financeiramente com o canal do Politiquejo. E se você ainda não está nos seguindo, aperta o sininho aqui no YouTube. Também estamos em formato de podcast no Spotify e todas as plataformas de podcast que tem por aí. Sigam a gente para acompanhar a política nacional, a política estadual e a política internacional e não percam o bonde da história. No mais, gente, roda a vinheta! Bom, amigos, hoje abordaremos o tema do vídeo e do programa no podcast de uma forma um pouquinho diferente. Segue que o trem tá queroso. No diálogo intitulado Teteto, aquele tiozinho famoso chamado Platão definiu conhecimento da seguinte forma: uma crença, essa crença deve ser verdadeira e essa crença deve estar justificada. Essa definição persiste até hoje e pode nos ajudar a entender e a lidar com uma modalidade de informações cada vez mais presente em nosso tempo. São as chamadas fake news. Só uma observaçãozinha. Essa definição é de aproximadamente 369 a.C. Gente, hoje vivemos o que os estudiosos chamam de sociedade da informação e da comunicação. Dizem que até que nunca tivemos tamanho grau de acesso aos produtos informacionais e comunicativos, sendo que esse processo, segundo cientistas, começou na segunda década do século XXI. O problema é que esses milhões de bytes de informações que agora temos acesso tornaram-se palco fértil para a profusão de notícias falsas, ou seja, fake news. Nesse novo contexto histórico, vamos vendo o crescimento de algo que os pesquisadores têm chamado de um momento pós-verdade, ou seja, um momento em que as verdades comprovadas cientificamente nos estudos da história aos da biologia vão perdendo seu valor perante a sociedade. Gente, hoje tem gente que diz que o nazismo era de esquerda, mesmo com um mundo de documentos que registram a perseguição, o assassinato de comunistas na Alemanha nazista. Dizem que a Terra é plana, mesmo diante de milhares de fotos de satélites e estudos que vêm desde a Idade Média. Estão dizendo até da força da gravidade não existir. Parece que a gente está vivendo um momento anti-iluminista, em que o obscurantismo faz com que as pessoas não acreditem mais na ciência e, em contrapartida, acreditam em memes de WhatsApp. É a mais pura psicodelia argumentativa. Não sei se vocês lembram, mas teve até aquele caso clássico ano passado em que Trump pediu aos cientistas, seu próprio governo, que produzissem um relatório sobre o aquecimento global. 13 agências federais, então, se reuniram, juntaram todos os dados que estavam recolhendo e geraram um relatório. O relatório chegou à conclusão que o aquecimento global é uma realidade. Então, sabe o que o Trump disse? Ele disse: eu não acredito. Choquem-se, é isso. Enfim, amigos, hoje tem se valorizado declarações impactantes e se tem tido um total menosprezo pelos discursos de especialistas e estudiosos daquele assunto.
O conhecimento que Platão dizia que devia vir de uma crença que conseguisse se justificar com pensamento lógico e científico, hoje fica cada vez mais fluido. Assim, se a internet trouxe para todos nós a possibilidade da democratização da informação, onde enfim temos aí acesso a argumentos que antes não tínhamos, ao mesmo tempo, a internet tem feito com que a sabedoria das multidões assumam esse lugar de conhecimento legítimo, fragilizando os limites do que é fato e do que é uma mera opinião, dificultando muito a construção de debates democráticos profundos. Beleza, mas por que cargas d'água as pessoas compartilham notícias falsas? Segundo o psiquiatra e diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, Cláudio Martins, quando a pessoa recebe uma notícia que a agrada, são estimulados mecanismos de recompensa imediata do cérebro e dão uma sensação de prazer instantâneo, assim como as drogas. Ocorre então uma descarga emocional e gera uma satisfação imediata. Isso impulsiona a pessoa a transmitir compulsivamente a mesma informação para que seu círculo de amizades sinta o mesmo. Por isso, aos encaminhadores compulsivos. Bom, então vamos entender um pouquinho melhor como se caracterizam essas fake news, até para a gente saber como combatê-las. O Conselho Europeu publicou um estudo segundo a qual as fake news, que eles chamam de poluição informacional, podem ser caracterizadas de pelo menos 3 formas. Primeira, informação incorreta. É quando informações falsas são compartilhadas, mas não há intenção de causar dano. Esse tipo de fake news aconteceu, por exemplo, no ataque terrorista de Champs-Élysées, em Paris, em 2017, onde vários rumores correram dizendo que haveria mais pessoas mortas e policiais mortos. A segunda, desinformação, quando informações são sabidamente falsas e compartilhadas com o intuito de causar dano. Isso aconteceu na campanha eleitoral francesa, quando se fez uma sofisticada duplicação do jornal belga Le Soir, com um artigo falso dizendo que Emmanuel Macron estaria ligado à Arábia Saudita. A terceira é a má informação, quando informações verdadeiras que não deveriam vir a público, como informações sigilosas, são compartilhadas a fim de causar dano. Esse tipo de fake news aconteceu, por exemplo, quando Sérgio Moro publicizou partes recortadas e fora de contexto de conversas gravadas sem o aval da justiça de Lula e Dilma. O intuito era fazer com que as pessoas achassem que Lula tinha a intenção de se tornar ministro para ter foro privilegiado e fugir da justiça. No entanto, esse ano o Intercept revelou que Lula, na verdade, tinha receio de se tornar ministro, muito diferente do que o Moro havia apontado. No Brasil, gente, o fenômeno das fake news tem sido um devastador no debate político. Vimos ali ano passado notícias de que o Haddad, quando ministro da Educação, teria distribuído mamadeira de piroca. Teve gente afirmando que o Haddad também teria distribuído kit gays nas escolas. Não, gente. E as fake news sobre o Lulinha? Já falaram que o Lulinha, filho do Lula, era dono da Friboi, o que foi negado pelo Joesley Batista, o verdadeiro dono da Friboi. Falaram até que ele era dono de um castelo, que na verdade era a Escola Superior de Agricultura de Piracicaba. Depois que disseram que o Lulinha era o dono de um avião avaliado em mais de 50 milhões, também era um boato. A imagem do avião que rodou o WhatsApp, gente, era de um avião de uma empresa norte-americana. E aqui, estamos deixando as fontes das informações todas do que estamos falando aqui no comentário do vídeo, como sempre o Politiquejo faz. E aí vocês podem falar com a gente. Esse povo do Politiquejo, assim, é exagerado, É possível que o povo até acredite em algumas coisas, mas a gente faz questão de colocar todas as fontes. Amigos, só uma informação. Segundo o levantamento do Instituto Ipsos, o Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo. 62% dos brasileiros acreditam piamente em fake news. Vamos dar aqui para vocês algumas dicas de como não ser enganado, então, por essas fake news à la brasileira, Primeira, pare e pense.
Não acredite na notícia ou compartilhe textos de imediato. 2. Ela causou uma reação emocional muito grande? Desconfie. Notícias inventadas são feitas para causar, em alguns casos, grande surpresa ou repulsa. 3. A notícia simplesmente confirma alguma convicção sua? Também é uma técnica da notícia inventada. Não quer dizer que seja verdadeira. Desenvolva o hábito de desconfiar e pesquisar. 4. A notícia está pedindo para você acreditar nela ou, por outro lado, ela está mostrando motivos para acreditar? Quando a notícia é verdadeira, gente, é mais provável que ela cite fontes ou dê links ou cite documentos oficiais e seja transparente quanto ao seu processo de apuração. 5. Desconfie de notícias bombásticas no calor do momento. Produzir uma reportagem assim, que eventos acontecem, toma tempo e exige profissionais qualificados. Também há cuidados que se deve tomar antes de compartilhar informações. Primeiro, leia a notícia inteira, não apenas o título. 2. Averigue a fonte. 3. Digite o título da notícia recebida no Google. Se for verdadeira, é provável que outros veículos de imprensa confiáveis estejam ali reproduzindo a mesma notícia. Se for falsa, pode ser que veículos de checagem já tenham averiguado o boato. 4. Pesquise também os fatos criados dentro da notícia. E 5. Verifique o contexto como a data da publicação. Depois pergunte para as pessoas que encaminharam a notícia de quem ela recebeu. Se confia na pessoa e se conseguiu checar alguma informação. 7. Recebeu uma imagem que conta uma história? É possível fazer uma busca por meio da imagem e não por texto em sites como Google Imagens. 8. Recebeu um áudio ou um vídeo com informações? Tente resumir essas informações e procurá-las no Google. 9. Números. A notícia cita números de pesquisas ou de outros dados? Então tenta procurá-los isoladamente para checar se fazem algum sentido. De fato, gente, os impactos diretos e indiretos da poluição informacional são difíceis de quantificar. Nós ainda estamos nos estágios iniciais de compreensão acerca de suas implicações. Desde o resultado do Brexit no Reino Unido, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e a decisão recente no Quênia de anular o resultado de sua eleição nacional, tem ocorrido muita discussão sobre como desordens informacionais vêm influenciando democracias mundo afora. No entanto, o mais preocupante são as implicações de longo prazo dessas campanhas de desinformação, projetadas especificamente para semear desconfiança e confusão e agravar divisões socioculturais existentes e tensões no mundo. O que esse cenário parece indicar é que o problema das fake news é global e o mundo precisa se atentar para ele, criando legislações e centros de inteligências capazes de lidar com essa tentativa aberta de enganar e fraudar não só os mecanismos democráticos em diferentes países, mas a própria formação do conhecimento rigoroso. Por isso que, para a preparação de cada programa, a gente aqui do Politiquejo faz uma pesquisa ampla em artigos científicos, matérias de jornais investigativos, em documentos históricos e em todo o aparato legal brasileiro e internacional para trazer informações confiáveis e verídicas para você. É isso aí, meu povo. Não caiam em fake news. Simbora então para o OBSEVer para a gente te contar um pouquinho dos absurdos que aconteceram durante essa semana na tragédia chamada Governo Bolsonaro. Roda a vinheta! O maior escândalo dessa semana foi a notícia de que a Polícia Civil do Rio está trabalhando em indícios de que o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, está envolvido com o assassinato da vereadora Marielle Franco. Inclusive, assistam um programa de semana passada dedicado à história de vida de Marielle. Tá lindo! Bom, voltando aqui ao assunto. Segundo essa linha de investigação, Carlos Bolsonaro teria uma relação próxima com Rony Lessa, conhecido profissional do Rio e acusado de ter disparado contra Marielle e Anderson. Carlos Bolsonaro e Marielle tiveram uma discussão pública na Câmara Municipal. Há relatos de que o vereador se recusava a entrar no elevador se a vereadora estivesse dentro.
Existia então um claro clima de hostilidade entre os dois. A polícia trata com cautela essa hipótese, mas ela faz parte das apurações de um caso que está há 616 dias sem solução. Em qualquer país medianamente democrático, o envolvimento do filho do presidente da República em um assassinato de uma adversária política seria motivo de alvoroço total. Mas, no Brasil, não, né? Pelo contrário, o ministro da Justiça, o boquinha de Hello Kitty Sérgio Moro, que nunca manifestou interesse algum sobre a não resolução do caso de Marielle, do nada começou a defender a federalização das investigações sobre o assassinato de Marielle. Sérgio Moro, eu te pergunto, por que só agora você decidiu levar as investigações para nível federal? Estranho, né? Bom, é isso aí, meu povo. O Brasil tá cansativo. Mas nós sigamos juntos e ninguém solta a mão de ninguém. Até mais!